Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos para a continuação da nossa aula falando sobre a imagem desfigurada, né? A gente considerou e veio considerando ao longo dos nossos estudos sobre o fato de Deus ter criado o homem à sua imagem e semelhança. Vimos ali o propósito de Deus pelo qual ele criou o homem com essa característica peculiar, com essa característica especial, que resumidamente estava relacionado com o propósito de que o homem, acima de qualquer outra criatura, viesse então refletir, reproduzir e representar a presença de Deus no jardim. É chamado dos 3 R's: refletir, reproduzir e representar. Mas aí a gente viu então na última aula como que o pecado ele veio corromper a criação de Deus e como que ele afeta especialmente essa característica do homem que é a imago Dei, né? Conforme a gente já veio falando, especialmente na última aula. Então, a partir de agora, nós vamos continuar. Esse foi o nosso último slide, falando sobre as consequências do pecado de Adão e Eva, como a morte física, a morte espiritual, a morte judicial e a morte eterna. Pois bem, a partir de agora, a gente vai continuar então esse assunto e vamos entrar com um pouco mais de profundidade, um pouco mais de informações sobre os efeitos do pecado na criação de Deus, especialmente no homem que foi criado à sua imagem e semelhança. E aí, para que isso seja feito, nós vamos então olhar para as áreas de impacto que são mencionadas na tentação no texto de Gênesis capítulo 3. Nós não podemos perder de vista que Deus criou o homem e a mulher, eles eram perfeitos, eles não eram neutros e nem estavam numa posição de ingenuidade, não. Eles eram positivamente perfeitos, positivamente santos e positivamente justos. Por isso que a primeira coisa que é estranha no relato da tentação de Gênesis capítulo 3 é quando diz que Eva achou que a árvore era boa, já evidenciando ali uma concupiscência da carne, um desejo carnal, uma inclinação contrária daquela que havia sido estabelecida por Deus. Fala também que ela achou que o fruto era agradável aos olhos, mostrando e indicando a concupiscência dos olhos propriamente, né, no sentido dela olhar para aquele fruto, olhar para aquela árvore com bons olhos, como se fosse algo agradável, mesmo sabendo que Deus havia proibido expressamente de que comesse daquele fruto. Aí diz o texto que ela achou que era desejável para comer, está assim também no capítulo 3, como os irmãos podem observar. E aí nós temos o pecado da cobiça, que é literalmente desejar aquilo que não se deve ser desejado, que é literalmente ter algo que não lhe pertence por direito. Em última análise, Eva estava partindo para um caminho que seria sem volta. E também o texto fala que ela não apenas achou a árvore boa, agradável aos olhos e desejável para comer, como ela achou que aquele fruto seria muito bom para dar entendimento, conforme o versículo de número 6, mostrando aí o aspecto do pecado da soberba da vida. Ela tinha todo o entendimento e todo o conhecimento necessário para viver uma vida plena, mas ao ceder à tentação de Satanás, ela então começou a desejar algo mais que, de certa maneira, ela não havia sido criada, nem ela e nem Adão haviam sido criados para ter esse tipo de entendimento, esse tipo de conhecimento, conforme é mencionado no capítulo 3, mas o fato é que o pecado começa exatamente no momento que Eva começa a racionalizar o seu pecado e a desejar o que Deus havia proibido expressamente, que não deveria ser possuído e nem ser consumido pelo homem.
Lá na primeira carta de João fala sobre especificamente esses 3 pecados, que é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. De uma certa maneira, foram esses pecados que influenciaram o coração de Eva a comer o fruto e a desobedecer aquela ordem expressa, aquela ordem que Deus havia dado. Aqui na Confissão Belga, tem uma consideração muito interessante. Eu não vou ler todo o trecho, mas apenas a última parte que está em destaque, que diz: assim ele corrompeu toda a sua natureza e mereceu a morte corporal e espiritual. Aqui nessa confissão é muito interessante, porque ela fala exatamente que ao transgredir o mandamento de Deus e ao rebelar-se contra Deus, então o homem separou-se de Deus, que era a sua verdadeira vida, e assim a sua natureza foi corrompida, e ele justamente mereceu não somente a morte física, como a morte espiritual. Vamos continuar então aqui a questão da nossa análise do capítulo 3 de Gênesis. Outra informação que nos chama a atenção é que assim que Adão e Eva comeram do fruto e assim que eles foram seduzidos, enganados pela serpente, a gente percebe ali uma sequência de transferência de culpa. Primeiro, o homem culpa a mulher, no capítulo 3, versículo 12, diz: então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Contrariamente ao propósito que Deus havia atribuído ao homem, que era de fato de unir-se à sua mulher e ser um com ela, a gente já percebe uma mudança de paradigma quando ele culpa ela por aquele pecado, por aquela decisão, por aquela atitude. Quando Deus então se dirige à mulher, no versículo de número 3, ela culpa a serpente. Quando Deus pergunta, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. E finalmente Deus então vai dirigir-se à serpente. Mas o que eu quero que você perceba nesse aspecto especificamente falando, é que a natureza humana, ela não havia sido criada para esconder-se de Deus, como eles fizeram depois de terem pecado. Eles foram criados, na verdade, para ter um tipo de relacionamento com Deus totalmente perfeito. Tanto é que a gente viu na última aula que o Jardim do Éden, ele pode ser considerado, e é considerado por alguns estudiosos, como um templo perfeito, onde havia uma perfeita intersecção entre Deus e a sua criatura humana. E dentro dessa esfera, desse jardim como um templo, ali eles poderiam, eles não somente poderiam, mas como desenvolviam plenamente uma vida com Deus. Tanto é que o fundamento desse relacionamento era marcado pela adoração. Até a gente considerou a questão do 7º dia, que é como se fosse o ponto alto da criação, porque foi esse dia que Deus separou para que o homem o adorasse de maneira mais plena, mais perfeita, mais dedicada. Não que os outros dias da semana não houvesse adoração, mas o homem deveria dedicar-se ao trabalho, ao cuidado do jardim. Como um sacerdote, ele deveria conduzir a criação de Deus, protegê-la, desenvolvê-la ao seu máximo. Como um rei, ele deveria dominar sobre ela, no bom sentido da palavra. E no 7º dia, seria o dia, então, que Deus havia separado para que a comunhão fosse experimentada de maneira mais intensa, mais profunda e mais... e de uma certa maneira, sem outras possibilidades de distração. E é exatamente o mesmo princípio do domingo cristão, que é o dia que nós separamos para adorar a Deus. Muitos confundem esse dia apenas como o dia do descanso, o dia de dormir, o dia de não fazer nada, mas é o contrário disso. É o dia que nós reservamos e nos dedicamos ao trabalho de glorificar o nome de Deus com toda a alegria do nosso coração.
Voltando aqui para a nossa análise, eu só quero fazer uma outra observação, porque lá em 1 Timóteo 2,14, é dito que Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. O primeiro ponto que a gente precisa entender dentro dessa colocação de Paulo é que Eva, ela foi enganada. Eva foi literalmente seduzida, ela foi literalmente ludibriada por Satanás. Mas isso não foi o que aconteceu com Adão. Muito pelo contrário. Adão, ele recebeu diretamente de Deus a ordem, ele sabia das consequências, mas de maneira deliberada, consciente e intencional, sabendo de tudo isso, ele foi lá e comeu do fruto, já demonstrando naquele contexto uma inversão da ordem e uma alteração das funções. A narrativa da queda demonstra que a serpente dominou a mulher e a mulher dominou o homem, que é o que acontece em toda a existência depois do pecado. É uma inversão da ordem e uma alteração das funções. Homens querendo ser mulheres, mulheres querendo ser homens, as pessoas querem ser tudo, menos aquilo que elas são de fato. Essa inversão que nós encontramos na sociedade, inclusive no que diz respeito a todas as coisas, por exemplo, algumas práticas, né, que ao longo dos anos elas vão sendo gradualmente invertidas, tudo isso é uma consequência do pecado, porque o pecado ele literalmente tirou essa habilidade do homem de seguir o padrão que Deus havia estabelecido. E a gente percebe isso logo lá em Gênesis 3, quando a serpente domina a mulher e a mulher domina o homem. Muito bem. Agora eu quero destacar aqui o encontro com Deus. O encontro de Deus, primeiramente com Adão, depois o encontro com Eva e o encontro com a serpente. Lá em Gênesis 3, 9 e 11 diz assim: E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Quem fez saber que tu estavas nu? Comeste da árvore de que ordenei que não comesses? Essas perguntas que são direcionadas a Adão, elas são direcionadas primeiramente a Adão, porque Adão era o cabeça da mulher e o representante da mulher. Deus estava dando a oportunidade para Adão de responder e de explicar o que havia acontecido. Certamente essa foi a melhor oportunidade que Adão teve de ir ao encontro de Deus, clamar pela sua misericórdia, reconhecendo o seu pecado e assim, de uma certa maneira, dar uma evidência do seu arrependimento. Mas não foi o que Adão fez. Mas mesmo que ele tivesse, isso não significa que as consequências não viriam, mas significaria, de fato, a contrição do coração de Adão. Mas não foi o que aconteceu. Depois nós temos o encontro de Deus com Eva. No versículo 13, Deus diz: Disse o Senhor à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. E finalmente o encontro de Deus com a serpente. Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o seu ventre e comerás pó todos os dias da sua vida. Então, esse contexto é o contexto onde Deus vai pronunciar a sua maldição para a serpente, para Eva e para Adão. A maldição contra a serpente está no versículo 14, quando Deus diz: Então o Senhor disse à serpente: Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da terra. Essa maldição que Deus pronunciou contra a serpente, na verdade, ela tem um efeito tanto na serpente como um animal. Nós não sabemos como era esse animal antes do pecado, mas o fato é que a partir daquele momento ela estaria condenada
a comer do pó da terra e a rastejar todos os dias da sua vida. E é uma maldição também contra Satanás, que certamente receberia a punição pela sua responsabilidade de ter induzido Eva ao pecado. A maldição de Deus, ela, como diz aí na primeira parte, ela segue a ordem da desobediência, começando com a serpente e terminando com o homem. Quando chega na mulher, Deus diz: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Os efeitos do pecado e da maldição sobre a vida de Eva seria primeiramente na multiplicação do sofrimento da gravidez. Esses elementos que envolvem a dor do parto, esse sofrimento que é comum às mulheres no período gestacional, eles não eram naturais até esse ponto. De uma certa maneira, ainda que gerar a vida seja uma bênção, como a gente vai ver, mas o processo se tornou bastante doloroso e bastante difícil. Inclusive o parto, né, propriamente. Hoje em dia isso não é mais um problema, né? A gente tem as mulheres optando, na maioria das vezes, pela cesárea, mas antes de desenvolverem a prática da cesariana, qualquer gravidez era considerada como uma gravidez de alto risco. Muitas mulheres morriam ao darem à luz. Infelizmente, uma consequência do pecado e da maldição que recaiu sobre a mulher. E o desejo será para o teu marido e ele te governará, mostrando desde então que a partir daquele momento o relacionamento do homem e da mulher já não seria mais um relacionamento plenamente amoroso, de cumplicidade, de companheirismo e de auxílio. Muito pelo contrário, seria uma relação de disputa, uma relação de rivalidade. O desejo dela será para o marido e ele te governará, mas o fato é que esse texto ele aponta para as dificuldades que marcariam o relacionamento do homem e da mulher. E é o que acontece hoje. Você vê que muitos casamentos, muitos relacionamentos, eles são marcados muito mais pelos desentendimentos e rivalidades do que propriamente por um ambiente de cumplicidade e de amor. No caso dos cristãos, é um trabalho é uma dedicação que deve ser feita todos os dias, no sentido de cultivar um lar que seja marcado pelos princípios da palavra de Deus, mas é claro, compreendendo que esse não é um trabalho fácil, devido às inclinações egoísticas do coração de ambos, sempre buscando aquilo que é bom para si e não o que é bom para ambos. Até nesse livro, é muito interessante, que eu já recomendei, ele vai falar sobre essa questão do versículo 16 de Gênesis 3. E a maldição de Deus sobre Adão. Nesse texto, Deus então diz para Adão que pelo fato de ele ter ouvido a voz da mulher e ter comido do fruto, então, primeiramente, a terra seria maldita, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida, ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo, e no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Veja bem, o trabalho, ele sempre existiu. Antes do pecado, o pecado já existia, e o pecado já foi dado por Deus como uma bênção. Embora muita gente considere o trabalho como uma maldição, mas o trabalho é uma bênção. O problema acontece que antes da queda, o trabalho na terra era um trabalho fácil, ou era um trabalho cujo fruto ele vinha com mais facilidade, assim fica melhor. Porém, depois do pecado, por causa da maldição de Deus, a terra ela ficaria em fadigas, e, aliás, o homem precisaria, através da fadiga, obter o sustento, ou seja, agora envolvia muito mais esforço.
envolvia muito mais dedicação, envolvia muito mais suor, e a terra produziria então cardos e abrolhos, e somente assim eles comeriam da erva do campo. No suor do rosto comerás até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Não somente a terra seria amaldiçoada, não somente a terra passaria a produzir ervas daninhas que tanto prejudicam na produção dos frutos e dos alimentos, não somente o contexto do trabalho agrícola seria contaminado pelo pecado, como ele termina falando sobre a realidade da morte. E assim como o homem foi criado do pó da terra, ao pó da terra tornaria quando morresse. Portanto, aqui nós temos um cenário mais geral mostrando que as consequências do pecado no homem, elas se dão de fato de maneira bastante profunda e de maneira bastante abrangente. Não tem nenhuma esfera da vida humana que não tenha sido contaminado pelo pecado, tá certo? E esse ponto aqui a gente destacou então a questão das maldições de Deus sobre a serpente, sobre Eva e sobre Adão. Muito bem. Outra coisa que a gente tem que compreender também é que Adão ele é considerado como cabeça federal. O que isso significa? Significa que Adão era o responsável por toda a humanidade. Quando nós falamos em coisas a nível federal, nós estamos falando a nível geral, a nível de um nível maior, de um nível mais amplo. Quando Adão é descrito teologicamente como cabeça federal, na verdade o que essa expressão refere-se é o fato de que ele era o representante de toda a descendência humana. O Senhor tratou Adão como cabeça federal, por esse motivo ele era e é o maior responsável pela queda. As consequências do pecado se deram a partir do momento que Adão comeu o fruto. É claro que a gente não pode ficar aqui supondo como seria se Adão não tivesse comido. Se só Eva tivesse comido o fruto, como seria? Não sabemos. Mas o fato é que Romanos capítulo 5, versículo 12 diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Na primeira citação da ordem de Gênesis 3:11 é dito que ele comeu da árvore que Deus havia ordenado que não comesse, e a segunda citação do capítulo 3, versículo 17 é a maldição, como nós consideramos anteriormente. Maldita é a terra por tua causa. Ou seja, toda a estrutura do texto está ligada diretamente à pessoa de Adão, porque ele era o cabeça federal. Muito embora Deus tenha confrontado cada um de acordo com a ordem estabelecida. A questão de Eva e a questão do sofrimento na gravidez, embora a gente já tenha mencionado anteriormente, vamos entrar um pouco mais nessa questão. Então diz que multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores dará à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Veja que interessante. A gravidez ainda continua sendo uma bênção. Gerar filhos é uma bênção. Tanto é que no Antigo Testamento, quanto mais filhos uma pessoa tinha, um casal tinha, mais abençoado ele era considerado. E o contrário disso também era verdade. Quando uma pessoa não podia ter filhos, essa pessoa, na verdade, ela era considerada como sendo alguém que não foi agraciada por Deus. E por que a gente deve considerar a maternidade e o ato de gerar filhos como uma bênção? Porque a vinda do Messias, aquele que foi prometido em Gênesis 3,15, ele se daria através da maternidade, né? No caso de Maria, através da obra do Espírito Santo. Mas o ponto que eu quero que você entenda é que a partir do momento que Deus pronunciou a maldição, ele preservou esse aspecto gracioso da capacidade humana de gerar filhos.
A redenção viria através de uma criança gerada no ventre de uma pecadora, salva pela graça, conforme Lucas 1,17. Enfatizando, então, que a Escritura demonstra que a maternidade é a demonstração da graça de Deus e não maldição. Esse é um ótimo exemplo de uma outra inversão de valores, onde os filhos muitas vezes são considerados como maldição, como peso, como despesa, como pessoas que vêm para tirar a liberdade e a felicidade, mas é o contrário. Os filhos representam uma grande bênção de Deus. Eles são retratados na Bíblia como herança do Senhor. Então, embora a maldição tenha sido ampla, tenha sido profunda e tenha afetado todas as esferas, nós não podemos perder de vista esse aspecto da graciosidade de Deus manifestada no ato de gerar filhos. Muito bem. A questão do sofrimento no parto. A mulher, então, ela sofreria as dores na concepção, como a gente falou. O parto existiria se não tivesse entrado o pecado, mas é acrescentado a dor e o sofrimento ao dar à luz. Ou seja, como a gente já considerou, o aspecto da maldição se dá exatamente nas angústias que envolvem a gravidez, né? O enjoo, o mal-estar, o desconforto e, sobretudo, a dor. A maternidade é um instrumento redentivo, como falamos também, porque em Gênesis 3,15, a mulher daria à luz por misericórdia de Deus para cumprir a profecia da vinda do seu descendente, mas a mulher, ela continuaria e continuará a ser dominada pelo homem. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Por ter usurpado a liderança do marido, Deus a entregou à miséria da competição com aquele que por direito é seu líder. Então, veja bem, embora a mulher seja dominada pelo marido, conforme é dito lá no texto, é importante a gente entender que isso não é uma maldição em si mesmo. O fato de uma mulher submeter-se ao seu marido e ser auxiliadora dele. A maldição está exatamente no fato dessa rebeldia criar um ambiente de rivalidade entre o homem e a mulher. Após a queda, Deus não retirou do homem a função do líder da mulher, mas agora ela vai tentar impedir isso, mas a ordem continuará sendo a mesma. Por quê? Porque Eva exercitou uma forma de governo sobre o seu marido. Agora é o marido que governa sobre ela. Podemos observar que esses efeitos são extremamente danosos para a família e para a sociedade. Onde as mulheres se tornam masculinas e os homens se tornam femininos, as consequências, elas são terríveis. É uma confusão quanto à função de cada um dentro do seio familiar. Veja bem, embora a gente tenha dado aqui uma ênfase na questão da mulher, mas a gente pode entender isso na questão do homem também, na sua omissão em relação aos filhos e as questões da casa, em relação ao fato do homem atribuir responsabilidades à mulher que deveria ser dele, a omissão no que diz respeito à educação dos filhos, como já mencionamos. Então, o cenário que a gente encontra pós-pecado é um cenário de confusão, de intrigas, de rivalidades, e tudo isso por causa do pecado. Agora, aqui entra uma questão fundamental. Por que que isso aconteceria? Porque o pecado, ele distorceu a imagem de Deus no homem, ele não tirou a imagem de Deus no homem totalmente, o homem continua sendo a imagem de Deus, mas ele corrompeu essa imagem a tal ponto de que as virtudes que eram naturais e comuns antes do pecado, elas não são mais após o pecado. Por isso essa inversão generalizada de valores, gerando toda essa confusão. Bom, vamos ver aqui os efeitos do pecado na relação marido e mulher. A história confirma que o homem, em geral, dominou e governou sobre a mulher, com pouca consideração pelos seus sentimentos pessoais e suas necessidades. Obviamente, estamos fazendo uma análise aqui depois do pecado. Essa indiferença
essa incapacidade de colocar-se no lugar do outro, essa insensibilidade, essa dureza, muitas vezes, é uma das características e uma das consequências do pecado dentro do relacionamento entre o homem e uma mulher. Em religiões e culturas não cristãs, esse governo e humilhação, eles foram universais. Porque dentro do modelo cristão, ainda que haja essas divergências e que haja essas dificuldades, a gente tendo a palavra de Deus como padrão, a gente vai sendo renovado à imagem de Cristo. E, consequentemente, a gente vai aprendendo e desenvolvendo a arte de tratar um ao outro com amor. Mas nas culturas e religiões não cristãs, a mulher é literalmente humilhada e submetida às mais terríveis condições, não podendo falar, muitas vezes sendo agredida, muitas vezes sendo tratada como um objeto de prazer ou de mera reprodução. Só o Evangelho é que pode redimir e restaurar os efeitos do pecado na relação entre o marido e a mulher, como está escrito aí. O coração do homem e da mulher precisam ser tratados diante de Deus. Essa é uma realidade cada vez mais fundamental. Não há como um casamento funcionar e dar certo se ele não for estruturado e alicerçado nos princípios da palavra, mas sempre atentando para o fato de que o homem foi criado para ser o cabeça, a mulher para o auxiliar nesse propósito, visando sempre a glória de Deus. E aqui nós entramos numa outra questão crucial, que é a expulsão do jardim e a questão da árvore da vida. Está registrado lá no capítulo 3, no verso 22 a 24, que diz assim: Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e vive eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de livrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Muito bem. O cenário desse texto relata primeiramente a expulsão de ambos do jardim. O jardim, ele era um ambiente separado da criação, dentro da criação, que era considerado como um templo, onde eles deveriam dominar, cuidar e proteger, porque ali era um ambiente sagrado, um ambiente espiritual, um ambiente de adoração, de relacionamento entre Deus e a sua criatura. Então, ao cederem à tentação de Satanás, eles foram expulsos desse jardim, e esse jardim, que era símbolo da comunhão do Criador com o homem, ele então é protegido, inclusive, conforme você pode observar no versículo 14, pelos querubins, a fim de que o homem não adentrasse ali novamente e nem tivesse acesso à árvore da vida. A separação, o sair do jardim representa a separação eterna, a morte, tanto no sentido físico e espiritual. Se Deus não tivesse enviado o Messias, o Redentor, o seu Filho, ninguém poderia restaurar essa condição que foi quebrada pelo pecado. Não haveria acesso à presença de Deus, a condição humana seria de inimizade permanente e todos, indiscutivelmente, estariam condenados ao inferno. Isso é para a gente perceber a gravidade do pecado, como que ele afetou os vínculos entre o homem e Deus, e principalmente como que ele afetou todas as esferas da criação de Deus. Veja que no jardim nós temos o relato de duas árvores. A primeira árvore é a árvore da vida, conforme o texto de Gênesis 2:9, e a segunda árvore é a árvore do conhecimento do bem e do mal. É interessante porque o texto diz que eles tomaram e comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal e não da árvore da vida. Isso em si já demonstra
o desejo e o interesse muito mais pelo poder de ter o conhecimento do que ter a vida eterna para sempre. As duas árvores estavam no jardim, as duas árvores foram criadas por Deus, ambas foram usadas como símbolos de obediência e desobediência, de vida e de morte. E esse conceito de obediência e desobediência, vida e morte, ele percorre toda a palavra de Deus. Se você observar, por exemplo, em Deuteronômio, capítulo 28, vai falar sobre as bênçãos decorrentes da obediência e das maldições decorrentes da desobediência. Porque a partir de então é esse o padrão que impera. A obediência gera vida e a desobediência gera morte. Como nós não poderíamos obedecer a Deus perfeitamente, por isso Jesus veio ao nosso lugar para obedecer e cumprir perfeitamente tudo aquilo que Adão havia praticado e sido imperfeito. Esse é um cenário que está muito presente na palavra de Deus, em toda a escritura sagrada. Bom, aqui nós temos que entender uma outra questão importante, que o homem ele não perdeu totalmente a imagem de Deus após a queda. É claro que esse é um assunto de bastante debate, bastante discussão. Alguns teólogos, ao longo dos seus estudos e das épocas, chegaram a acreditar que o homem havia perdido totalmente essa imagem, mas, de forma geral, dentro da tradição reformada, o entendimento melhor e maior é de que essa imagem ela não foi perdida, mas ela foi totalmente desfigurada pelo pecado. E como que nós sabemos que essa imagem ela permanece no homem, ainda que corrompida e deformada? Porque em Gênesis capítulo 9, versículo 6, depois que Noé saiu da arca, nós temos ali um cenário onde Deus reafirma os princípios da sua aliança, e naquele cenário é dito: se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Ou seja, ali nós encontramos uma declaração de que se alguém tirasse a vida de outra pessoa de maneira intencional e proposital, somente com a própria vida é que aquele ato seria pago. Por quê? Porque o homem continua sendo a imagem de Deus. É por isso que é proibido expressamente tirar a vida de outro ser humano, exceto no que diz respeito à questão da pena da morte. Esse é um princípio que, segundo o entendimento de boa parte da tradição reformada, ele é um princípio válido. Inclusive, nesse caso, quando uma pessoa tira a vida de outra, então ele tem que pagar com a sua própria vida. Mas, fora essa questão, é totalmente proibido que as pessoas saiam matando umas às outras, por pior que elas sejam. E por pior que elas sejam, o ser humano ainda tem ali algumas virtudes e algumas características que são frutos dessa imagem. Nesse caso de Gênesis 9, o assassinato deveria ser punido com a pena de morte, porque matar o outro é proibido e porque o homem foi criado à imagem de Deus, como a gente acabou de mencionar. Tiago também usa esse mesmo argumento lá no capítulo 3, versículo 9, quando ele diz: com ela bendizemos ao Senhor, falando sobre a língua, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à imagem ou feitos à semelhança de Deus. Pelo fato do homem continuar com a imagem de Deus, então a gente tem que tomar muito cuidado como nós tratamos as pessoas. E, inclusive, envolvendo a questão dos nossos comentários. Esse versículo é, de fato, uma ordem expressa para que nós não usemos a nossa língua para amaldiçoar as pessoas que foram feitas à imagem de Deus. Então, o homem continua à imagem de Deus, todavia, como a natureza humana foi totalmente afetada pelo pecado, ele não consegue mais refletir o caráter santo de Deus. E por isso que somente em Cristo a imagem é progressivamente restaurada. Efésios 2:10 fala sobre isso.
Então, existem aspectos da imagem de Deus no homem que foram perdidos totalmente, como a retidão e a santidade. Ou seja, o homem, ele não consegue mais desenvolver a retidão e a santidade no sentido pleno e perfeito da palavra. Por quê? Porque ele foi totalmente contaminado e corrompido. Por isso que lá em Romanos capítulo 3, é um texto muito interessante, Paulo vai dizer que não há nenhum justo sequer, não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem. Tanto o judeu como o grego, como o gentil, como todo o povo, toda a descendência de Adão são como sepulcros caiados, que aparentemente podem até ser bonitos por fora, mas são cheios de podridão por dentro. Todos pecaram e todos estão destituídos da glória e da graça de Deus. Essa é certamente, esse é o ponto alto, né, dos efeitos do pecado na imagem de Deus. Ele neutralizou e inutilizou todas as nossas virtudes espirituais, nos colocando numa situação literalmente de miséria diante de Deus. Aqui nós temos que considerar a questão da universalidade do pecado. Como Adão era o representante da humanidade, por isso a morte passou a todos os homens. Romanos 5,12. Porque, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos, a partir de Adão, nascem corrompidos em sua natureza e culpados diante de Deus. Depois eu recomendo que vocês leiam essa citação do Bavinck, porque ela vai confirmar exatamente esse aspecto, ok? Vamos pegar aqui algumas referências bíblicas. O Salmo 51, versículo 5 diz: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Davi mostrando que desde o seu nascimento, desde a sua formação, a sua condição já era de pecado e iniquidade. Romanos 3,9, que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. E o capítulo 3, verso 23, como mencionamos, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Toda a escritura, irmãos, declara que o homem nasce pecador e culpado diante de Deus. O homem precisa então de outro representante para cumprir a lei e pagar a sua dívida. E foi exatamente o que Cristo fez em lugar dos seus eleitos. Se Cristo não tivesse feito isso por nós, nós jamais poderíamos ter mudado a nossa condição diante de Deus. Ok? Colossenses capítulo 2, versículo 14 e 15, falando sobre a obra de Cristo, ele vai dizer: tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz, mostrando que em Cristo toda a dívida foi paga e, consequentemente, cancelada, foi removida inteiramente ao ser encravado na cruz, e assim não há nenhum principado, nenhuma potestade ou força do mal que seja capaz de triunfar contra Cristo, porque ele, ao morrer na cruz e ao ressurgir no terceiro dia, ele de fato venceu a morte, o pecado e Satanás. Uma vitória plena, completa. Da mesma maneira que o pecado de Adão contaminou toda a criação de Deus, a obra de Cristo, no tempo exato, ela purificará e restaurará todas as coisas. Romanos capítulo 5, versículo 1, Paulo diz: por isso temos paz com Deus, mediante Cristo Jesus, que nos reconciliou com o Pai. Olha que verso maravilhoso, falando da reconciliação dos pecadores com Deus por meio da obra de Cristo, a ponto de nós termos paz com Deus. Por isso que um cristão que realmente tenha tido uma experiência com Cristo e com o Evangelho, ainda que a sua vida seja marcada por angústias e sofrimentos, ele vai experimentar e usufruir
da paz de Deus. E Romanos 8,17, que diz, por meio dele, temos livre acesso ao Pai e somos filhos e cordeiros. Esses versos são apenas para demonstrar que a obra de Cristo ela foi plenamente suficiente para reverter os efeitos do pecado da imagem de Deus no homem. Inclusive, Calvino afirmou que, portanto, em lugar da sabedoria, da virtude, da santidade e da justiça, ornamentos de que estava revestido quando tinha em si a semelhança com Deus, vieram sobre ele males horríveis, a saber, a ignorância, a fraqueza, a torpeza, a vaidade e a injustiça, as quais não somente envolveram a sua pessoa, mas também se levantaram contra toda a sua posteridade, naturalmente falando de Adão, porque todos os seus sucessores são semelhantes a ele, no qual eles têm a sua origem e de cuja corrupção nasce a eles. Então, embora a gente esteja demonstrando aqui rapidamente que Cristo reverteu os efeitos do pecado de Adão e Eva e a consequência desses pecados, a nossa ênfase nesse módulo e nessa parte é demonstrar que, de fato, todos os sucessores de Adão foram amaldiçoados como ele foi amaldiçoado e, consequentemente, todos nasceram corrompidos, sendo que não há nenhum justo sequer. E aí eu quero encerrar essa parte da nossa reflexão usando aqui uma citação do teólogo Bavinck, que também nos proporciona uma reflexão bastante interessante. O pecado não pertence à natureza das coisas, ou seja, o pecado não fazia parte do projeto inicial de Deus. Ele é um parasita, ele é uma vida paralela, vamos dizer assim. Ele é uma manifestação de caráter moral que atua na esfera ética e consistente, de um afastamento da norma ética que Deus, por sua vontade, estabeleceu para o homem. O primeiro pecado consistiu na transgressão do mandamento probativo, ou seja, provação, e dessa forma na transgressão de toda a lei moral, que juntamente com o mandamento probativo possui autoridade divina. Os muitos nomes que a Escritura usa para designar o pecado, transgressão, desobediência, injustiça, impiedade, inimizade contra Deus e outros semelhantes, apontam para a mesma direção. Então eu espero que nessas duas aulas tenham ficado claro, pelo menos em linhas gerais, os efeitos do pecado, primeiramente na capacidade do homem de adorar a Deus. Ele foi criado para adorar, mas o pecado ele rompeu esse vínculo que havia entre o Criador e a criatura. O homem continua sendo um ser que adora, mas ao invés de adorar a Deus, agora ele adora a criatura. Consideramos também que o pecado ele trouxe a morte física, a morte espiritual, a morte judicial e a morte eterna, apontando aí para os efeitos do pecado, tanto na esfera física como na esfera espiritual do homem. E fizemos também alguns apontamentos sobre a questão deles terem sido expulsos do jardim, serem submetidos a uma condição de vida que agora as doenças fariam parte, o sofrimento faria parte, as dificuldades no relacionamento faria parte, a morte faria parte, inclusive já no capítulo 4, quando Caim matou Abel, já mostra a tristeza de Adão e Eva ao terem que lidar com essa situação. Então, em termos gerais, é isso que o pecado é. Ele é uma maldição, fruto da desobediência. Aliás, ele é uma desobediência, um ato de desobediência que trouxe a maldição sobre toda a criação de Deus, mas que pela providência divina em Cristo, essa maldição ela está sendo gradualmente revertida e será totalmente restaurada por ocasião da consumação de todas as coisas. Que Deus, então, nos abençoe. Muito obrigado por todos que nos acompanharam até aqui. Juntamente com essas duas aulas, serão disponibilizadas também as atividades que envolvem assistir às aulas, que envolvem algumas leituras e também o responder algumas perguntas.
Que Deus abençoe. Mais uma vez, estamos à disposição de todos aqueles que precisarem. O grupo está disponível para que a gente faça discussões, tanto ali no público como no particular, tá certo? A gente criou o grupo no Telegram com essa intenção da gente aprofundar os conceitos e assim continuar crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Que Deus abençoe, obrigado pela companhia e nós nos encontramos nas próximas aulas.